Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, explorando temperamentos e arquétipos no desenvolvimento humano. O Fique por Dentro recebe Diana Camara, que é mentora de líderes e carreira, especialista em educação corporativa e desenvolvimento humano e organizacional. Diana, seja bem-vinda ao Fique por Dentro. Olá, pessoal, muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, é um prazer recebê-la aqui para falar sobre esse tema que é tão importante e, ao mesmo tempo, pouco discutido e pouco conhecido. É justamente por isso onde a gente vai começar nossa entrevista. Dico, conta um pouco para a gente, né, o que são esses temperamentos e os arquétipos, né? E principalmente os conceitos que tornam aí eles tão importantes no nosso dia a dia. Perfeito. Bom, quando a gente fala de temperamentos e arquétipos, são constituições distintas, porém complementares. Certo, Luana? Então, o que acontece? Os temperamentos, eles geralmente são considerados pelos estudos como padrões de comportamento e de emoção. Eles já são observados já desde a antiguidade, lá por Hipócrates, onde nesses estudos iniciais consideravam-se os temperamentos como humores corporais. E ao longo da história, né, ao longo do mergulho nessas pesquisas, identificamos aí que esses temperamentos, eles são, até na essência da palavra, a mistura correta. Aquele tempero, sabe, que cada um tem na sua individualidade, que refletem nas emoções e no comportamento. Ou seja, hoje nós temos na tipologia 4 tipos de perfis relacionados aos temperamentos, que é o melancólico, o colérico, o sanguíneo e o fleumático, cada um aí com a sua particularidade, sendo que o sanguíneo é aquela pessoa mais comunicativa, é aquela pessoa mais amigável, mais amorosa, o melancólico aquele mais sensível, aquela pessoa mais analítica, em contrapartida o fleumático, aquela pessoa mais calma, aquela pessoa mais objetiva, e nós temos também ali o colérico, que geralmente tem a tendência de ser aquele líder, né, que tem uma independência, uma vontade forte de execução e de realizar as coisas. Quando a gente olha para os arquétipos, a gente vai para uma vertente também estudada desde a antiguidade por Jung, onde nós temos inúmeros arquétipos que são símbolos, imagens, referências que permeiam o inconsciente coletivo. E aí a gente pode destacar algumas simbologias, algumas imagens, como o sábio, o rebelde, o mago, o herói, o governante. E esses símbolos, né, são considerados como estruturas universais que fazem com que nós possamos conhecer a nós mesmos, né? A forma com que a gente percebe o mundo e a forma como a gente se percebe, baseado muito num processo de evolução humana, onde a gente vai guardando esse inconsciente coletivo, né? E essas imagens, esses padrões, para a gente poder atuar em algumas experiências humanas. Como cristã, eu entendo que essas ferramentas, elas são, na verdade, aquilo que torna a essência humana complexa, mas ao mesmo tempo encantadora, onde a gente identifica e percebe a riqueza, né, do detalhe que o Senhor acabou criando a gente enquanto ser humano. Verdade, que legal essa definição, né? Porque geralmente a gente tem muitas dúvidas mesmo. Eu estava até comentando com a Luana que a gente ouve muito falar, né? Hoje em dia também alta nas redes sociais. Porque toda pessoa colérica, porque as pessoas fleumáticas. Enfim, aí a gente ouve bastante sobre isso e o pessoal geralmente não sabe o que é, né? E muita gente tem dúvida também, porque ouvindo você falar aí, a gente observa que geralmente você tem uma coisa de um, uma coisa de outro. Dá para dar uma misturada nisso aí, só que geralmente a pessoa vai ter uma definição mais forte, né? Então, tipo, uma pessoa colérica mais forte, porém com algumas outras coisas dos outros tipos também?
Dá, é possível, porém a gente tem ali o nosso sistema predominante, né? Então, existem inclusive algumas ferramentas que auxiliam a gente identificar qual que é o nosso perfil predominante e a gente também consegue observar isso no nosso dia a dia, onde a gente consegue observar através das nossas ações, das nossas reações, porém, toda pessoa tem o seu perfil predominante, né? Desde o temperamento predominante, quanto a questão do arquétipo que está ali ativo no seu inconsciente, baseado nas experiências que você vivenciou e também os seus antepassados, né? Porque dizem que, de acordo com os estudos, né, os arquétipos são referências herdadas psicologicamente. Quando a gente fala de temperamento, a gente está falando ali de uma herança muito mais voltada para a genética. Então, a gente tem esse perfil predominante que geralmente ele é mais instintivo, é como a gente reage em uma situação extrema. Então, a gente consegue complementar e a partir do processo de autoconhecimento, a gente também consegue identificar como que a gente controla as nossas reações, né, e os nossos comportamentos para que a gente consiga estabelecer ali uma relação com outra pessoa de modo que a gente consiga se relacionar com ela de acordo com a linguagem dela, de acordo com o temperamento predominante dela e assim a gente consiga ter uma comunicação mais efetiva entre as pessoas. Agora, Diana, sabe uma questão muito importante a gente ressaltar é que muitas vezes a gente escuta quando criança, nossa, essa criança, ela tá chorando muito, ela sente muito, tudo ela puxou a avó dela. Ela fala assim, ela parece com... E, de fato, tem a ver com isso, que foi, assim, um divisor de água, esclarecer isso, que realmente é a genética, algumas características, o comportamento humano tem essa relação com a genética que foi herdada ali pelos pais, né, pelos avós, enfim, pela família. Eu queria que você agora falasse a importância desse conhecimento para as pessoas, né? Por que é importante a gente se conhecer? Bom, se você trouxe uma condição bastante interessante, principalmente quando a gente fala de temperamento, né? A gente ouve muito isso que você mencionou, né? Às vezes a pessoa, a gente fala que puxou, né? Puxou a mãe nas características físicas, mas o temperamento, o gênio é do pai ou vice-versa, né? E quando a gente olha ali para esses estudos, a gente identifica que realmente os temperamentos, eles são herdados, né? Então, existem estudos que mencionam que nós herdamos 50% dos temperamentos dos nossos pais, 25% dos nossos avós, cerca de 20% dos nossos bisavós e 5% dos nossos trisavós. Então, a gente tem essa característica, mas o processo do autoconhecimento, do mergulhar em si, permite com que a gente identifique que esses temperamentos eles não são rótulos e nem devem ser rótulos e nem serem usados como muleta, né, no sentido de eu sempre fui assim desde criança, eu sou assim e eu vou permanecer assim, as pessoas que se relacionam comigo que se adaptem ao meu jeito. Isso não é verdade, porque o nosso temperamento, apesar dele ser herdado, uma parte dele, um percentual dele, por meio dos nossos antepassados, a gente também tem outras referências, né? O ambiente em que a gente interage, as experiências que a gente viveu ao longo da nossa... As pessoas com as... Diana, tivemos uma queda de internet, acredito, de conexão. Nós não conseguimos te ouvir. Se você estiver ouvindo a gente, Tá me Diana... ouvindo? Agora voltou. Deu uma travada, mas agora acho que voltou. Nós estamos com algumas instabilidades de internet aqui na empresa, mas acho que voltou agora, né? Voltou.
Perfeito. Então, apesar de sermos ali, termos essa configuração de genética, a gente não é formado somente por isso. Então, a gente tem outras referências que interferem na nossa personalidade, e quando a gente se conhece, a gente pode manifestar ali o que a gente chama dos frutos do espírito, né? O domínio próprio e mansidão, e conseguir articular as nossas ações de uma maneira que a gente faça escolhas mais conscientes e que a gente tenha uma maior assertividade aí em busca dos nossos objetivos. Eu fiquei lembrando agora, Diana, que quando eu era pequeno, eu era muito tímido, muito, muito tímido. Tinha vergonha de tudo, né? E eu contando isso, as pessoas nem acreditam. Falam, nossa, Fábio, mas você era tímido? Era muito tímido, morria de vergonha de tudo e de todos, né? E essa questão que você falou de influência de pessoas, realmente foi, eu acredito que uma das coisas que me fez mudar e me soltando mais, ficando mais comunicativo e tudo mais. Então isso é legal a gente falar, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela meio se frustra, né? Porque de repente ela, exemplo, gosta da área de comunicação, mas é uma pessoa totalmente introvertida. Então não tem relação com a comunicação, né? Porque uma pessoa introvertida não dá para ser da comunicação. Mas a pessoa consegue mudar, né? Basta a pessoa querer, a pessoa correr atrás, ter força de vontade, conviver com pessoas da área, porque isso vai ajudando ela a muitas vezes realizar aquele sonho, né? Ao invés de ficar frustrada, achando, não, eu sou uma pessoa que eu não consigo, eu nasci assim, eu morri assim, eu vou morrer assim. E aí não é bem assim, né, Diana? Então é importante a gente falar sobre que quando a pessoa quer, ela consegue mudar aí, tirar esses estereótipos, né, que muitas vezes ela tem até durante toda a sua vida, né? Exatamente. E a gente acaba adotando muitas vezes, né, essa frase que você trouxe, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, a síndrome de Gabriela. E na realidade, quando a gente toma consciência, que eu acho que é o primeiro pilar para a gente poder querer, né? Antes do querer, a gente precisa tomar consciência daquilo que está no nosso inconsciente, daquilo que faz parte do nosso temperamento predominante, e que a gente consiga, então, traçar ações estratégicas para a gente poder evoluir e mudar nesse cenário. Você trouxe o seu exemplo, né, de ser uma pessoa mais tímida, e eu me relaciono até com isso, trazendo até um exemplo da minha infância. Teve um período que eu mudei de escola e eu tinha vergonha de olhar para trás. E hoje as pessoas, elas acabam confundindo, inclusive, o meu temperamento, que está mais para o melancólico, é aquela condição mais sensível, mais emocional, que gosta ali da solitude. Porém, ao passar por esse processo de autoconhecimento, eu consegui identificar ali situações e até usar uma referência de arquétipo na minha adolescência, que foi ali o arquétipo do rebelde, para que eu conseguisse sair desse casulo. E ali foi inconsciente esse processo, né, de sair daquele limbo da melancolia, para seguir e utilizar um arquétipo do rebelde com base nos meus colegas, né, de adolescência, aquela coisa do adolescente de evoluir, de crescer, de ser independente e de ser moldado pelo ambiente social. Mas aquele processo foi importante para que hoje eu conseguisse me relacionar melhor com as pessoas. Hoje eu tenho uma maior facilidade em estabelecer relações, conexões, que é um melanco mais amadurecido, no qual às vezes as pessoas, elas confundem o meu perfil achando que eu sou uma sanguínea, que é aquela condição daquela pessoa mais amável, mais cordial, mais comunicativa, e na realidade eu sou uma melancólica, o que utilizou do rebelde para poder quebrar ali aquele padrão de funcionamento. Perfeito. Agora eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência com o desenvolvimento humano. Como você percebe a influência desses conceitos? Acho que está falhando. Isso. Está nos ouvindo? Agora sim? Agora nos ouve, Diana? Luana, tô. Agora sim. Tá.
Em sua experiência com o desenvolvimento humano, como você percebe a influência desses conceitos nas relações interpessoais? Eu queria que você falasse a importância disso, por exemplo, no convívio familiar. Eu entender que eu tenho exemplo, né? Uma mãe melancólica que precisa saber falar com ela de outra forma, um irmão ali, um sanguíneo, e todos esses temperamentos são importantes nesse relacionamento, tanto familiar, principalmente no trabalho, ali na igreja, na comunhão. Como funciona isso? Bom, Ana, muitas vezes a gente se relaciona com as pessoas e quer que elas se relacionem conosco no nosso padrão de comportamento. A gente acaba sendo um tanto quanto egoísta nesse sentido. Então, conhecer quais são os temperamentos, qual é o perfil dessas pessoas que se relacionam conosco, a gente consegue estabelecer uma relação de confiança baseado nos limites de cada perfil, entender essa outra pessoa que está com a gente. A gente acaba utilizando de empatia para poder lidar com o outro e ter acesso a esses comportamentos e a esses temperamentos, né, ter esse conhecimento, ajuda a gente a poder direcionar a nossa comunicação com todas essas pessoas. Quando a gente mergulha nesse processo do autoconhecimento, identificando as características que são mais evidentes no nosso perfil, a gente molda a nossa comunicação com o outro e isso expande qualquer tipo de relação e, consequentemente, a gente vai aprimorando as nossas relações, seja no ambiente familiar, como você mencionou, seja no ambiente de trabalho, seja no ministério, seja ao lidar com desconhecidos. Muitas vezes a gente tem um papo de 5 minutos com alguém, a gente já consegue identificar o perfil predominante dessa pessoa. E ali eu consigo respeitar melhor o outro, eu consigo entender a realidade desse outro. Eu costumo dizer, né, que a parte sadia ajuda aquela que está doente. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente tem o conhecimento do todo, a gente tem uma visão mais geral, e aí a gente consegue, sem deixar de ser a gente, porque também tem um risco da gente querer se relacionar com o outro, a gente abre mão de quem a gente é, a gente se submete a algumas condições para atender integralmente a realidade do outro. E na realidade, quando a gente tem essa percepção, a gente consegue estabelecer esses limites pessoais, tanto para nós quanto para o outro, adequando ali a nossa comunicação para a gente poder viver num ambiente mais saudável, mais harmônico e consequentemente, de mais paz. Temos aqui uma pergunta de uma pessoa que está com essa dúvida aí, né? De como descobrir exatamente aí qual é o perfil predominante, né? E ela quer saber, você comentou que tem algumas ferramentas. Então, quem está mandando a pergunta é a Ana Lenzi, e ela falou que ela tem essas misturas aí dos pontos positivos, outros, né, que tem que ser melhorado e tudo mais, mas ela falou que não conseguiu saber qual o predominante, como descobrir. Bom, temos alguns testes disponíveis, tanto na internet, né? Na nossa igreja, por exemplo, a gente faz um teste de temperamentos. Então, a gente tem algumas ferramentas e alguns testes que ajudam a gente a aprofundar e a conhecer sobre esses perfis predominantes. No entanto, a gente também consegue descobrir isso com outras referências, desde literaturas, mentorias, terapia e o mais importante, quando a gente observa no nosso cotidiano, observa no nosso dia a dia as nossas principais reações. Como que a gente age em uma situação mais difícil ou extrema? Como que a gente interage com as pessoas? A partir dessa autoobservação, a gente já vai elencar ali algumas condições. Por exemplo,
A pessoa que é sanguínea é essa pessoa que está sempre envolvido com muitas pessoas, é muito amigável, é muito amável, mas em contrapartida, aí a gente também olha como que a gente reage numa situação extrema, né? Então, tem ali a tendência a ser mais egocêntrica, tem ali a ser mais exagerado, mais intempestivo, enquanto o melancólico é aquela pessoa mais tímida, mais introspectiva, mais sensível ao mesmo tempo, porém é mais teórico, por vezes acaba sendo um pouco mais vingativo. O fleumático é aquele que é mais calmo, mais tranquilo, aquela pessoa que a gente fala que é boa praça. Em contrapartida, também tem ali uma condição de ser mais preocupado, mais temeroso, mais indeciso às vezes. Já o colérico é aquela pessoa que é um líder nato, muitas vezes tem essa coisa da independência, é visionário, é prático, e tempo quando a gente olha para situações mais extremas ou olhando ali para o dia a dia, são pessoas mais sarcásticas, mais dominadoras, às vezes mais insensíveis, podem ser rotuladas, enfim. Então, observando essas características no nosso dia a dia, a gente já começa a ter uma percepção de qual que é o nosso perfil predominante. E a gente vai identificando os demais que ali são situacionais e dependem do contexto e das pessoas que estão ao nosso redor. Então, acho que eu diria um pouco sobre isso. Diana, infelizmente nosso programa está chegando ao final. Ficaríamos horas aqui falando sobre esse tema que é tão importante, mas abrimos espaço para você divulgar suas redes de contato. Perfeito. Bom, podem me procurar pelo LinkedIn, Diana Câmara, no Instagram, eu estou como Diana Brito _12 e também como DIC Educação Corporativa. A gente pode aprofundar esse papo também, né, nesses outros canais sociais, e aí eu gostaria até de deixar aqui para vocês esse olhar e essa mensagem, né, para que a gente entenda que os temperamentos e os arquétipos, eles não são pilares que rotulam as pessoas. A gente precisa ter esses conhecimentos para a gente poder identificar como que a gente pode evoluir em Cristo e como que a gente pode estabelecer ali os frutos do Espírito Santo no nosso dia a dia, para que a gente consiga controlar tanto as nossas emoções, os nossos comportamentos, as nossas ações e assim potencializar também as nossas relações com o próximo. E o tema de hoje foi Explorando Temperamentos e Arquetipos no Desenvolvimento Humano. A entrevista foi com Diana Câmara, mentora de líderes e carreira, especialista em educação corporativa e desenvolvimento humano e organizacional. Diana, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Fique por Dentro. Eu que agradeço, muito obrigada, bom dia. Até mais. Até mais, tchau. Fique por dentro de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista, que por sinal, Luana, foi ótima. E até mais.